Boa noite, meus irmãos. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente e nós recebemos uma mensagem aqui no Facebook. O irmão Tiago me fez a seguinte pergunta: Irmão, eu sou mudo. O meu método de pregar o Evangelho é através da distribuição de folhetos. Eu estou errado diante de Deus? Pessoal, em primeiro lugar, é por isso que eu gosto de pregar o Evangelho. É por isso que eu não cobro um só centavo de ninguém. É por isso que a cada dia eu me surpreendo com as pessoas. Nós nos surpreendemos negativamente, mas nós nos surpreendemos positivamente. E são essas surpresas positivas que nos dão forças para que a gente possa continuar pregando o Evangelho. O irmão Tiago, ele tem um problema que ele não consegue falar, ele é mudo. E, no entanto, ele tem o cuidado de pregar o Evangelho para as pessoas. É uma pessoa que, apesar das suas limitações físicas, ele não deixa de mostrar a palavra de Deus para as almas. E eu ia dormir agora, mas eu sei que vai ter pelo menos uma pessoa que vai ouvir essa mensagem e vai entender o poder de Deus falando sobre vocês. É impressionante a quantidade de pessoas que tem boca, mas seria melhor que fosse muda. Porque é gente que só fala besteira. É gente que tem a boca podre. É gente que só abre a boca para falar fofoca. É gente que só abre a boca para amaldiçoar os outros. Gente que só abre a boca para reclamar. É gente que tem voz, mas seria melhor que fosse mudo. Seria melhor que fosse muda. E aí você encontra um irmão como esse Tiago, que mandou mensagem pra gente, dizendo que é mudo e mesmo assim ele prega o Evangelho através de folhetos. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual é a desculpa que vocês têm para vocês evangelizarem as pessoas? O homem é mudo e a forma que ele encontrou de levar a palavra de Deus para as pessoas foi distribuindo folhetos. Ele poderia arrumar uma desculpa. Esses dias eu bloqueei um vagabundo aqui no celular, me mandou uma mensagem dizendo assim: eu quero participar do Ministério Jesus Não Mente. Eu falei, ok, então ajude ao pobre e ao necessitado. Vá à rua, encontre um mendigo, alimente o mendigo, dê uma roupa para o mendigo e depois você volte e fale comigo. E esse menino falou assim: mas na minha casa, na minha rua não tem mendigo. E eu falei assim, ok, você vai por aí, vai para o centro da sua cidade, você vai encontrar um pobre ou necessitado e você vai vê-lo e você vai ajudá-lo. E quando você encontrá-lo, quando você ajudá-lo, você vem aqui e fala comigo. E ele falou: eu não vou no centro da minha cidade atrás de ninguém. Eu falei para ele: você é apenas mais um vagabundo que fica arrumando pretexto, arrumando desculpa. Eu não posso ajudar o pobre não, porque aqui não tem mendigo. Eu não posso ir atrás do pobre não, porque dá muito trabalho. Então, são pessoas acomodadas. São pessoas que são incapazes de qualquer boa obra. Tito capítulo 1, versículo 16 ensina isso. Eles confessam Cristo com os lábios, mas com atitudes são abomináveis e incapazes de qualquer boa obra. E aí eu vejo o irmão Tiago, deficiente. Deficiente é uma palavra feia. Eu não vou usar essa palavra não, porque ele não é deficiente. Deficiente para mim são vocês que têm olhos e não enxergam. São vocês que têm boca e não falam. Ou pior, têm olhos e enxergam apenas o pecado, a safadeza, a sacanagem, a imoralidade sexual. Pessoas que ficam assistindo pornografia. Pessoas que têm olhos, mas não têm olhos para olhar para a palavra de Deus. Não têm olhos para o mendigo. Não têm olhos para a santidade. Não têm olhos para as necessidades do próximo. Só têm olhos para si próprios. Vocês é que são os verdadeiros cegos. A palavra do Senhor ensina que o meu justo não vive pela fé. O meu justo não vive pelo que vê, mas vive pela fé. Por isso muitos de vocês têm olhos, mas na verdade vocês é que são cegos.
Muitos de vocês têm boca, mas a boca de vocês não serve para nada. Seria melhor que vocês não tivessem boca. Esses pastores, esses falsos religiosos, são pessoas que sentaram em cima da sua religiosidade, sentaram em cima de suas tradições judaicas, musiquinhas, cantorias. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Olhe para o lado e diga que o irmão é uma benção. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar aquilo. Deus vai abrir esse mar. Esse deserto vai passar. Tudo isso não tem um pingo de valor diante do Senhor. Tudo isso é tradição judaica. Isso não é Bíblia. Isso é jargão religioso. O verdadeiro significado do Evangelho é aquele que traz o significado da santidade, a pureza. As pessoas não procuram pureza, elas procuram a religião. E quando eu vejo uma mensagem como essa do Tiago, um rapaz que não consegue falar, mas consegue se expressar, eu fico apavorado por perceber uma coisa. Muitos de vocês estão condenados ao inferno. Vocês que estão me ouvindo agora, eu não sei qual é a relação que vocês têm com Deus, mas o Tiago é um grande exemplo de que os servos de Deus, eles não aceitam suas limitações. Eles transpõem as suas limitações. Eles arrumam um jeito de fazer a obra de Deus. Não interessa se ele não consegue falar, não interessa se ele não consegue ouvir, não interessa se ele não consegue enxergar. Ele vai arrumar um jeito de levar o Evangelho para você. Olha como o servo de Deus é. O rapaz, ele é mudo, mas ele evangeliza. O rapaz tem dificuldade para se comunicar, mas ele dá um jeito e se comunica bem. Ele está me ouvindo agora. Tenho certeza que ele vai me ouvir. Meu irmão, você é um guerreiro de Deus. Você é um exemplo. E o engraçado é que as pessoas gostam muito de aplaudir esses exemplos, né? A gente prega essa passagem, prega exemplos como esse, e as pessoas, elas, nossa, que bonito, que legal, mas elas não acordam. Elas não conseguem enxergar que elas estão destinadas ao inferno. São pessoas que estarão diante de Deus e não terão nada para apresentar. Elas arrumarão muitas desculpas para Deus. Deus, eu não fiz isso porque eu não tinha tempo. Deus, eu não fiz aquilo porque eu não sabia. Deus, eu não fiz aquilo porque não deu. Meu amigo e minha amiga, são por pessoas como Tiago que o reino de Deus é estreito. São por pessoas como Tiago que pessoas como você serão envergonhadas diante do tribunal de Cristo. Você tem olhos, você anda, você poderia usar seus pés para ir no hospital pregar o Evangelho. Você poderia usar seus pés para visitar hospitais. Você poderia usar os seus pés para pregar o Evangelho na esquina. Você poderia usar os seus olhos para arrancar o pecado diante de você. Você poderia usar os seus olhos para enxergar as necessidades do próximo. Você poderia usar os seus olhos para se afastar de tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é vexatório. E, no entanto, nós temos pessoas proclamando o nome de Jesus, homossexuais abomináveis, pessoas detestáveis, que o homossexual é a coisa mais abominável que existe diante de Deus. Ele é tão abominável, mas tão abominável, que em Levítico, capítulo 18, versículo 22, Deus falou que eles são repugnantes. Sabe o que é repugnante? Nojento, asqueroso. É uma coisa que traz nojo. Você pensa que Deus gosta de homossexual? Ah, não pode falar mal de homossexual, não? Então processe Deus. Vai lá no tribunal. Fala assim, eu quero processar o Senhor. Porque o Senhor disse que o homossexual é repugnante. Vocês vão pagar muito caro. Oh, Senhor Jesus. Sinto a presença do Senhor. Sinto a presença do Espírito Santo. Muito poderosa. Havia um homossexual que pregava o Evangelho. Me pediu mensagens, eu já contei essa história para vocês. E ele disse que a opção sexual dele
É uma opção dele que eu não posso julgá-lo. No entanto, Deus escreveu claramente no livro do Apocalipse que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Gênesis capítulo 2, versículo 1, está escrito: Deus criou o homem e a mulher. O homem se separará de seus pais, e os dois serão uma só carne. Deus não disse que o homem separaria para casar com outro homem? E Deus disse em Levítico 18, 22, que é repugnante o homem se deitar com outro homem. Deus disse ainda, em Romanos capítulo 1, olha o que Deus disse sobre os homossexuais em Romanos capítulo 1. É para destruir o homossexual. É para mostrar para ele que realmente ele é detestável. Você que é drag queen, você que é essas coisas, eu não sei nem o nome dessas coisas, gente, porque eu não consigo imaginar um homem vestido de mulher. Eu não consigo imaginar um homem criado à imagem e semelhança de Deus, dizendo que é mulher, falando fino. Eu não consigo, irmãos. Me perdoe, mas eu não consigo imaginar essa abominação. Porque quando eu vejo o homem, eu vejo uma imagem criada à semelhança do Senhor. E eu vejo que aquela pessoa precisa curar a sua alma para que ela possa se tornar a imagem e semelhança daquele que a criou. Porque as pessoas estão envergonhando. Eu não sei se vocês sabem, mas a bandeira gay, aquele arco-íris, vocês não devem saber. Mas a palavra do Senhor ensina que a glória de Deus no seu trono é da cor do arco-íris. Vocês sabiam disso? Então é uma blasfêmia contra Deus o homossexualismo ter como bandeira aquele arco-íris. Então perceba que tudo está escrito, mas você não sabe. Então vocês vão vivendo suas vidas sem entender o significado das coisas. Por isso são pessoas perdidas que não sabem o que fazem na vida. São pessoas que realmente não têm noção do que estão fazendo nessa terra. Pessoas perdidas, focadas em dinheiro, em sexo, pornografia, mentira, estão pisando em cima das outras. Ah, se eu tiver que pisar em fulano para subir, eu vou pisar. Se eu tiver que destruir o nome de fulano, eu vou destruir. Se eu tiver que fazer isso e aquilo, eu vou fazer, mas eu vou me dar bem. Então são pessoas são pessoas inescrupulosas. São pessoas sórdidas. Pessoas imundas, podres. Pessoas sem caráter. Pessoas invejosas, soberbas. Leiam o segundo capítulo de Timóteo, capítulo 3. Leiam 2 Timóteo, capítulo 3 e capítulo 4. Nos últimos dias seriam difíceis de viver nessa terra, meu irmão. As pessoas estão falando que o pecado é algo normal. Mas Deus que criou todas essas coisas. Deus criou todas essas coisas. Tudo que você vê de abominação, Deus criou. Deus criou dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 ensina: Eis que coloco diante de ti caminhos de vida e caminhos de morte. Aquele que escolhe um caminho de morte, meu amigo, ou ele se arrepende dos seus caminhos errados, ou ele vai parar lá no inferno. Lembre-se que existe um caminho, existe uma porta estreita, uma porta muito estreita, que poucos conseguirão entrar por ela. E quando eu vejo o Tiago me fazendo essa pergunta, eu fico maravilhado. E eu vou orar por esse menino todos os dias, eu vou orar para que Deus recupere a visão desse menino. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Jesus disse em Hebreus, que não me engano, no capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo sempre. E eu vou orar para que Jesus cure esse menino. Eu quero esse menino enxergando de novo. Mateus 7,7 ensina: peça e você receberá. Bata e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, ele recebe. E eu vou pedir. Aqui as minhas orações para Deus, eu não posso ser hipócrita de dizer que eu não peço. Deus, eu quero trabalhar no lugar X. Eu quero trabalhar no lugar X. Mas eu não peço dinheiro para Deus. Mas as minhas orações, 99% das minhas orações, elas são voltadas para vocês que estão me ouvindo nesse momento.
Não pense vocês que nós não oramos pela sua vida. Muitos de vocês estão mandando mensagem dizendo: irmão, estou sendo liberto pelas pregações do Ministério Jesus Não Mente. Você não está sendo liberto só pela pregação. A palavra do Senhor ensina que a oração do justo tem grande poder. Há muitas pessoas aqui orando pela vida de vocês. Vocês que estão acompanhando o Evangelho, Deus está vendo se você realmente está se esforçando para obedecê-lo. E se você se esforçar, tenha certeza que Deus ouvirá a nossa oração. O Evangelho ele é salvação para quem crê. Quem não crê está condenado. Você lembra de Hebreus capítulo 4? Dá uma lida nos primeiros versículos. Deus deixa claro que o povo que acredita na pregação, esse povo sim será liberto. Se você ouve e não acredita, não adianta de nada. Não adianta nada você estar aqui me ouvindo se você não crê que você tem que se arrepender dos seus pecados. Não adianta aqui você estar me ouvindo se você não crê que você tem que evangelizar as pessoas. Não adianta você ficar aqui me ouvindo se você não crê que você tem que mudar. Não adianta você estar aqui me ouvindo se você não faz nada pelo reino dos céus. Não adianta você estar aqui me ouvindo se você não quer visitar hospitais, se você não quer visitar presídios. Não adianta você ficar aqui me ouvindo se você ainda é dizimista. Não adianta você ficar aqui me ouvindo se você ainda acha que Deus está dentro da igrejinha que você chama de igreja. Não é igreja. A igreja de Deus somos nós. Aquele que diz que vai para a igreja ainda não aprendeu a ser a igreja. Lucas 17 ensina isso. Meus irmãos, quando eu vi a mensagem do Tiago, eu fiquei maravilhado, porque é um homem que não fala ainda. Ele vai falar, gente. Vocês que estão me ouvindo, eu quero a oração de vocês pelo Tiago. As minhas orações aqui, elas não são voltadas para dinheiro. Eu moro numa casa muito pequena. Acho que minha casa não tem nem 50 metros quadrados, gente. E eu sou muito feliz com a minha casa. Eu poderia morar numa casa muito maior. Mas eu sinto no meu coração que essa casa satisfaz as minhas necessidades. As pessoas hoje em dia, elas querem viver para ter o maior, para ter o melhor, para chamar sua atenção. Mas o servo de Deus não. O servo de Deus, ele se alegra na dificuldade. O servo de Deus, ele não ora por uma casa maior. Ele ora para agradecer a casa que ele tem. O servo de Deus, ele não ora pedindo um salário maior. Ele ora para que Deus o ajude a viver com aquilo que ele tem. O servo de Deus, ele não ora para uma vida sentimental. O servo de Deus ora por santidade. E a promessa do Senhor é que a nossa descendência seja tão numerosa quanto as estrelas do céu. Não foi assim que ele disse para Abraão? Porquanto não negaste a mim, a sua descendência será maior do que as estrelas do céu. Deus, ele sabe que você precisa ter uma descendência. No momento certo, Deus enviará uma pessoa certa para que você tenha filhos com essa pessoa. Tenho visto muitas pessoas profanas, imundas, safadas, pervertidas, falando de sexo o dia inteiro, procurando marido o dia inteiro, procurando mulher o dia inteiro. Meu amigo, você está arrumando um grande laço do diabo. Essa mulher que você está aí querendo paquerar, ela vai ser aquela mulher que vai te trair eternamente. Você aí, ô rapaz, você que está aí dando em cima das mulheres aí, rapaz, preste bem atenção. Preste bem atenção, rapaz. Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. Você que é mulher e está procurando um maridinho, esse marido vai meter-lhe a mão na tua cara. Esse marido, ele vai pegar teu pescoço. Esses dias eu vi uma mensagem. Olha a mensagem que eu recebi, gente. Olha a mensagem que eu recebi. Irmão, boa tarde. O meu marido mora nos Estados Unidos e ele já tentou me matar várias vezes. Ele me espanca. Ele já tentou quebrar o meu pescoço. Ele me chuta. Ele me maltrata. Será que eu tenho que separar dele? Eu falei, não, irmã, imagina. Você não tem que separar dele, não. Esse cara é uma bênção na tua vida. É mesmo, né? Eu falei, irmã, é uma bênção na tua vida. Ele tentou te matar várias vezes, né? Então, glória a Deus pelo seu casamento abençoado, irmã. Ela falou, irmão, mas eu sofro muito. Eu falei, não, irmã, imagina. Ele só tentou te matar algumas vezes.
Ele só te chuta, só tentou quebrar o seu pescoço. Ele é uma ótima pessoa. Sabe o que que é isso, gente? Sabe o que que Deus me falou dessa mulher? Deus me falou assim, ó, essa mulher é uma mulher fraca que depende do dinheiro do marido. Por isso ela se submete a todas essas iniquidades. Você que é mulher, que casa por interesse, é isso que você vai ter, minha filha. Seu maridão vai estar lá cheio de prostituta, cheio de mulher. E ele com o dinheiro dele, e você na dependência dele. Meus irmãos, quando eu era pervertido, eu saía com as meninas. Depois que eu ficava com as meninas 2, 3 vezes, eu já enjoava. Sabe por que eu enjoava? Pode reparar. Se você é menina, sabe muito bem o que eu tô falando. Se você é homem, sabe muito bem o que eu tô falando. Quando você fica com a menina, você tá pra ficar com a menina e você fica naquela expectativa, né? Poxa, vou pegar a mulherzinha, não sei o que lá. Beleza, ok. Vai lá, beijou, ficou com a menina. Depois de 2, 3 encontros, você já não aguenta mais olhar pra cara dela. Sabe o que é isso? É o diabo querendo usar o corpo da menina. É o diabo querendo que você profane o templo do Espírito Santo de Deus. Depois que ele consegue o que ele quer, que é a profanação do templo, aquela magia demoníaca, ela é quebrada. E você perde o desejo de sair com a pessoa. Então, muitas mulheres estão aí querendo casar por causa do dinheiro do homem. E aí se casa por dinheiro. O marido simplesmente não aguenta aturar a mulher. A mulher começa a encher a paciência do marido. E o que o marido faz? Mete a mão na cara dela. Mete a mão na cara dela. E ela não mereceu? Mereceu? Ah, irmão, você está dizendo que é certo o homem bateu em mulher? De forma alguma. Se eu fizesse isso, eu seria um animal. Eu não defendo nenhum tipo de violência. Jesus Cristo disse, se alguém bater na tua face, você dá outra. Agora, essa mulher teve o que merece. Porque é uma mulher que, em vez de buscar hombridade e amor e temor a Deus, ela buscou dinheiro. Ela buscou um marido rico. E hoje o cara está tentando matar ela, batendo nela, espancando ela, e ela ainda me pergunta se isso é algo normal. Então perceba como essas pessoas estão perdidas em suas vidas. Você imagina o tamanho do sofrimento dessa mulher, meu irmão? E aí eu vejo esse tipo de gente, e eu vejo o Tiago, e eu fico assim, gente, essa mulher que tem um marido que mora nos Estados Unidos, o cara deve ter boa condição financeira, mas olha a vida miserável que ela vive. Já o Tiago é um rapaz humilde, um rapaz pobrinho, mas é um homem que leva o evangelho para as pessoas. E aí eu te pergunto, quem é rico diante do Senhor? Quem é rico diante do Senhor? Meu irmão, eu estou aqui por pessoas como o Tiago. Eu estou aqui por pessoas como o Tiago. Meu irmão, estou com você. Eu quero a sua oração. Eu não quero o seu dinheiro, não quero nada de ninguém. Você pode ser o Ike Batista. Você pode ser o Silvio Santos. Você pode me oferecer todo o dinheiro que você tiver. Mas o que eu quero é a oração dos verdadeiros de Deus. Se o Silvio Santos chegasse para mim, olha cara, eu te dou aqui todo o dinheiro que eu tenho, mas você não vai mais poder receber orações. Eu diria, não, meu amigo. Pega o teu dinheiro e vai para o inferno. Porque a oração dos santos, ela tem grande poder. A oração daqueles que obedecem ao Evangelho tem grande poder. As mãos de Deus são movimentadas quando os santos oram. Quando os santos de Deus se reúnem para orar, a mão de Deus é movimentada e o agir de Deus sobrenatural. Ele se manifesta sobre a vida de todo aquele que nele crê. Por isso eu não abro mão da oração dos verdadeiros que estão me ouvindo. Eu só peço a oração daqueles que obedecem a Deus, porque Deus não ouve a oração de pecador. João 9,31, Provérbios 28, 9, Isaías capítulo 1, versículo 15, Hebreus 3. Inúmeras são as passagens onde Deus ensina que Ele não ouve oração de pecador. Então, se eu prego o Evangelho, eu prego santidade, prego verdade, prego que não adianta você se enganar. Se você não for verdadeiro com você mesmo, então você nasceu para ser mentiroso. E todo aquele que nasceu para ser mentiroso é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. João 8,44 ensina isso, porque vós sois filhos do diabo
e quereis satisfazer os desejos do vosso pai, porque o diabo é o pai da mentira. Então essas pessoas que casam não por amor, mas pelo interesse, elas têm o que merecem. Hoje você pode estar desfrutando de conhaques, bebidas chiques, hotéis, viagens. O diabo ele te oferece isso. Mas lá na frente ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar e vai te encher de tristeza. Ele vai fazer você sofrer tanto, mas tanto, que você vai pensar em se matar. E com um pouco de sorte ele vai conseguir. Por isso milhares de pessoas estão se suicidando a cada dia. Meus irmãos, mesma coisa o homem que casa por interesse carnal com a mulher. O homem, ele olha a mulher bonitinha. Opa, essa mulher é maravilhosa, que corpão, vou casar com essa mulher. Casou. Casou pela carne. Não casou pelo amor. E a carne enjoa, meu amigo. Carne enjoa. E aí começam as brigas, as dificuldades, que aí o marido já não tolera mais a esposa, e o que era bonitinha já fica detestável. E aí o cara entra no adultério, e a mulher entra no adultério, e as crianças crescem. Os filhos desse casal do diabo crescem vendo os pais se odiando, brigando dia e noite, e aí você cresce com uma criança problemática. E aí a criança problemática cresce, vendo o pai problemático, não tem suporte em casa, família afastada de Deus, família mentirosa, família brigona, e aí está formada a família do capeta. Isso não parece familiar? Essa é a típica família brasileira. Típica família brasileira. Por isso o Brasil está como está, essa desgraça, esse inferno. Brasil, eu ouso dizer para vocês que é o pior lugar que eu já fui na minha vida. Infelizmente eu nasci aqui. Já fui em alguns lugares, mas nem de longe eu vivi num lugar pior que o Brasil. Pessoas profanas, não tô falando do governo, tá, gente? Tô falando de perfil de pessoa. É gente viciada em novela, gente viciada em enganar os outros. Dizem que o povo brasileiro é um povo que luta. Meu amigo, pelo amor de Deus, o povo brasileiro é um povo medíocre. Temos que ser sinceros. É um povo que não estuda, é um povo que não trabalha, é um povo que vive rindo da própria desgraça. É um povo que é viciado em futebol, viciado em novela da Globo, viciado em brincadeira. É um povo que é viciado em internet. É um povo que não tem compromisso com nada. É um povo que simplesmente não gosta de estudar, não gosta de ser correto. Se você para no sinal, o sinal está verde. Se o sinal está vermelho, as pessoas buzinam atrás de você porque o sinal está vermelho. Ou seja, a pessoa quer que você avance o sinal. Então, o brasileiro, sinceramente, eu não conheço uma raça pior que o brasileiro. Eu tenho plena convicção de que eu estou no centro do centro da morada de Satanás. Se existe um lugar, um país que Satanás mora, esse lugar é o Brasil. Não há um país mais profano do que o Brasil. Tudo é sexo, sexo e sexo. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mentira, mentira, mentira. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Esse é o povo brasileiro. Então, quando eu vejo uma mensagem de um irmão que tem um problema para falar, ele não consegue falar, ele tem um problema, ele é mudo, e mesmo assim, ele prega o evangelho. Então, veja a diferença do servo de Deus para esse bando de vagabundo mentiroso, que torna a repetir: tem boca e não fala, ouvido e não ouve, e olhos e não enxergam. Nisso está escrito as profecias de Isaías. Meus irmãos, e aí eu deixo a seguinte questão para você: será que os seus olhos realmente enxergam? Você pensa que você enxerga, mas você não enxerga. Será que a sua boca realmente fala? Você pensa que você fala, você não fala. Esse irmão é mudo, mas Deus o usa para falar. Deus se manifesta de uma forma atípica sobre esse homem. E esse homem, ele consegue manifestar a presença do Espírito Santo através de suas cartas. Isso é incrível, isso é maravilhoso. E é por pessoas como o Tiago que eu estou aqui pregando o evangelho todos os dias. Então era isso que eu tinha para dizer, meus irmãos.
Agradeço a Deus pela vida do Tiago. Peço a Deus em nome de Jesus, Senhor, pelo poder do Teu Espírito. Manifesta a Tua glória, porque eu creio que essa doença ela não foi por causa do pecado. Essa doença do irmão ela foi para que a glória do Senhor se manifestasse sobre a vida dele. Em nome de Jesus, Deus, cura os olhos desse homem, Senhor. Faça esse homem enxergar novamente. Eu creio do fundo do meu coração, Santo Cristo. Eu vou orar todos os dias para que o Senhor manifeste o Teu poder sobre a vida desse irmão, para que ele possa voltar a falar, para que o Senhor toque nos olhos desse irmão e arranque as escamas que porventura venham a não fazê-lo enxergar a sua vontade. Porque se ele estiver no centro da tua vontade, eu creio em nome de Jesus que esse espírito mudo ele há de sair e esse irmão há de falar, para que ele seja um grande profeta do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus, manifesta teu poder e a tua glória sobre a vida desse irmão, Senhor. Pelo poder do teu Espírito Santo, eu creio em nome de Jesus. Assim como tu ressuscitastes Lázaro, que já estava podre, em decomposição, eu creio que pelo poder do sangue de Jesus, Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, é o mesmo sempre. E Ele fará as mesmas maravilhas e os mesmos milagres em todo aquele que nele crê. E eu creio em nome de Jesus que o Tiago vai falar, Senhor. Eu creio que esse espírito mudo vai sair, porque esse irmão nasceu para ser um pregador do Evangelho, e eu não admito que o diabo coloque nenhum tipo de doença sobre ele, porque, torna a repetir, essa doença ela foi para manifestar a glória de Deus, e eu vou orar pela vida do Tiago todos os dias, até que ele abra a boca e comece a falar. É o que eu peço com fé, em nome de Jesus, Deus. Pelo poder do Teu Espírito Santo, manifesta a Tua glória sobre a vida dos meus irmãos. É o que eu peço com fé, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, uma boa noite. Muito obrigado por participarem dessa pregação. Nós estamos aqui no Facebook Jesus Luz. Se vocês quiserem receber pregações em áudio, adicione o nosso número 021 981 719616. Peço que vocês façam orações fervorosas por Tiago. Eu não estou brincando de crer nos milagres de Jesus. Eu não estou brincando de evangelizar. Eu prego um Deus de milagres. Eu prego um Deus poderoso para todo aquele que se arrepende dos seus pecados e obedece os mandamentos do Senhor Jesus. Eu não ponho limites diante do agir de Deus na minha vida e na vida de ninguém. Eu oro pelo impossível, porque eu creio no Deus do impossível, porque a minha fé, que é dom de Deus, me foi dada, uma dádiva, para que por intermédio dessa fé, milhares de pessoas sejam curadas. E é o que eu peço com fé em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, acesse nossa rádio em www.jesusnaumente.net. Nosso telefone no WhatsApp é 021 981 719616. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Peço que vocês coloquem esses áudios e compartilhem esses áudios com todos os seus contatos, para que as pessoas possam ter contato com o verdadeiro Evangelho. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram. Em Lucas 13:24, Jesus disse ainda: e mesmo se esforçando por entrar pela porta estreita, eu vos asseguro, muitos não conseguirão entrar por ela. Você que é vaidoso, você que é vaidosa, você que tem levado a palavra do Senhor à brincadeira, não adianta você querer ser servo de Deus se você vive na vaidade, se você vive na mentira, na conversinha com amiguinho, amiguinha, meu amigo. O reino de Deus é para os perfeitos. Santificai-vos, santificai-vos, porque existe uma santidade, sem a qual ninguém verá a face do Senhor. Fiquem na paz, que Deus os abençoe em nome de Jesus.